Hoje você vai ver aqui no artigo 5º uma discussão sobre o trânsito no Brasil. No primeiro bloco, um debate sobre seguro de veículos, direitos e deveres dos consumidores e das seguradoras. Segundo dados da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, o país tem mais de 55 milhões de veículos em circulação. Cerca de 30% deles têm algum tipo de apólice. Em contrapartida, você acompanha logo em seguida uma discussão sobre o comportamento do motorista brasileiro no trânsito. Uma das garantias da nossa Constituição é que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. E para falar sobre seguros de veículos, eu converso com o advogado Israel Mascarenhas, especialista em direito do consumidor, e também com o advogado Marcelo Ferreira, especialista em direito do seguro. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Doutor Marcelo, a legislação que trata do setor de seguros, ela é ampla, ela é eficiente, está atualizada? Alguns críticos entendem que a Superintendência de Seguros Privados regulamenta o mercado de maneira extremamente excessiva. Em alguns momentos, chegando até mesmo a engessar alguns tipos de condição geral de produtos, e isso é uma crítica. Por outro lado, existem os defensores desse tipo de medida, que entendem que para uma melhor compreensão do consumidor e do segurado, é necessário, e para a garantia do consumidor da solvabilidade do mercado, é necessário sim essa regulamentação estabelecida pela SUSEP. E o consumidor, doutor Israel, ele fica tranquilo aí se ele se envolve em um acidente ou tem algum carro roubado, está tudo estabelecido direitinho na lei? A questão não só das garantias legais, é muito importante ver o que está descrito no contrato, o que abarca, qual a modalidade de seguro e em quais casos que ele tem que acionar. Então, é necessário estar bastante atenção. E geralmente o que é oferecido em um seguro? Os seguros básicos, eles abarcam uma possibilidade de sinistros, inclusive de algumas questões de roubo, sinistros e desastres naturais. Porém, existem modalidades mais baratas que nem sempre abarcam tudo isso. Então é interessante, às vezes, o consumidor pesar a região onde ele vive, se tem alguma catástrofe natural, questão de enchente, e se o caro pode não sair, se o barato não pode sair caro depois. E mudanças recentes nas regras do setor garantem maior flexibilização no tipo de seguros a ser oferecido ao consumidor. Em alguns casos, a escolha pode significar uma redução significativa do preço final no produto. Mas é bom ficar atento ao que você vai contratar, para não ter problemas depois. Vamos conferir a reportagem. A insegurança é um dos principais motivos que levam as pessoas a contratar um seguro para o carro. Dados do mapa da criminalidade mostram que no ano passado foram registradas mais de 470 mil ocorrências de roubo e furto de veículos no Brasil. Mas na hora de fechar o contrato, ainda há dúvidas sobre as questões burocráticas e de valores. Para atender um consumidor com necessidades cada vez mais específicas, a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, editou novas regras que flexibilizam as modalidades de contratação e prometem baratear o valor das apólices. Entre as mudanças estão a possibilidade de contratar o seguro por hora, dias, meses, viagens ou qualquer outra forma conveniente a quem contrata. Além disso, é possível fazer um seguro conhecido como liga-desliga, que vai levar em conta a interrupção e o recomeço da cobertura, além da inclusão ou exclusão de riscos. Isso possibilita com que o consumidor ele possa estar escolhendo aquele risco específico a qual ele se preocupa de certa forma. A previsão é que com as mudanças ocorra uma redução de até 10% no valor das apólices. Mas a preocupação deste advogado é que seja apenas uma promessa. Se não houver uma fiscalização muito próxima da SUSEP e dos órgãos de proteção ao consumidor, a tendência é que aconteça como as passagens aéreas, não haja uma redução, mas possa haver até um aumento do valor. Outra mudança prevista é a possibilidade da seguradora oferecer peças seminovas e não originais para os reparos. Mas nem todas podem ser substituídas dessa forma, entre elas freios, cintos e pneus por serem itens de segurança. Doutor Israel, vamos começar por essa última informação. Peças usadas, novas, seminovas, como é que vai funcionar isso? O cliente vai ter que saber e autorizar antes? O Código de Defesa do Consumidor, ele garante a ele que quando vai haver esse tipo de reposição, que sejam peças originais ou genuínas, né? Porque presume-se que há uma maior qualidade desse material. As ditas peças usadas ou paralelas,
Se forem colocadas num caso de sinistro, elas têm que estar previstas no contrato e o consumidor tem que expressamente autorizar essa substituição. Do contrário, a seguradora tem que fazer a substituição pelas peças originais ou genuínas. Sim. E quem contrata um seguro espera não precisar dele. Mas em caso de necessidade, como deve ser esse atendimento? A nossa equipe foi às ruas para conferir as dúvidas das pessoas sobre este tema. Vamos à primeira pergunta. O cliente do seguro pode escolher para onde quer levar o seu veículo? Faz diferença se ele escolher uma concessionária ou uma oficina? Doutor Israel, faz diferença? O cliente é que tem essa possibilidade de determinar para onde quer levar? Faz diferença e o cliente ele pode escolher. Agora, o que o cliente tem que já ter conhecimento logo de pronto? Geralmente, nas concessionárias, o valor da mão de obra é muito mais caro e não necessariamente é atrelado à qualidade da prestação do serviço. Então, muitas seguradoras já têm oficinas parceiras em que o cliente pode optar dentre essa rede onde vai realizar o serviço. Agora, caso o consumidor opte por uma oficina da confiança dele, ele tem que fazer primeiro o orçamento e conversar com a seguradora para ver se o seu orçamento vai ser aprovado. Caso haja alguma divergência, há um espaço para negociação, mas se o consumidor realmente fizer muita questão, como há exemplos de consumidores que já têm, às vezes, pessoas de confiança há mais de 20, 30 anos, tem que ver a questão da pólice, o valor que foi autorizado pela seguradora e se ele está disposto a arcar com o valor excedente. E a partir do momento em que o veículo vai para o conserto, o que acontece? Vamos a mais uma pergunta aqui. A seguradora tem um prazo máximo para consertar o carro do cliente? Doutor Marcelo, é determinado esse prazo máximo? Sim, tanto pela Superintendência de Seguros Privados como pelas próprias apólices contratadas pelos consumidores. O prazo máximo é de até 30 dias. Evidente que a seguradora, numa determinada situação de falta de uma determinada peça, isso é considerado uma excludente. E esse prazo pode se estender. Existem alguns tipos de veículos com um prazo de fabricação um pouco maior e determinados tipos de peças que você não tem a pronta entrega no mercado. E isso tem que ser, às vezes, encomendado até com os fabricantes fora do Brasil, dependendo do tipo de carro. E isso pode demandar algum tempo. Então, via de regra, são 30 dias, dependendo do tipo de sinistro e das peças necessárias de reposição, esse prazo pode ser estendido. Agora, se começar a demorar demais, qual que é a responsabilidade da seguradora aí? Se a desídia da seguradora implicar em algum tipo de prejuízo ao consumidor, ela pode ser responsabilizada por esse fato. Mas sempre vai depender de um nexo de causalidade entre a ação ou omissão da seguradora e os prejuízos suportados pelo consumidor. Doutor Israel, e os gastos que o consumidor tem enquanto o veículo está sendo consertado? Mesmo que seja no prazo ali, a seguradora tem que ressarcir o que ele gastou, por exemplo, com transporte? Quando o consumidor geralmente escolhe essas empresas parceiras, uma das coisas que as seguradoras colocam é essa questão de fornecer transporte. Às vezes um carro reserva com um desconto ou às vezes até sem custo para o consumidor, alguns tipos de vale, como desses aplicativos de transporte. Agora, se há uma desídia, se há uma falta de prestação de serviço de uma maneira que não, digamos assim, uma linguagem mais comum, não se importe com o consumidor, não o respeite, o consumidor, se houver perdas e danos, às vezes em relação ao trabalho, ele trabalha com aquele veículo, às vezes ele usa aquele veículo para se locomover, teve prejuízo no trabalho, teve outras questões, é necessário que ele tenha isso documentado e antes de acionar a justiça, antes de ter uma atitude mais incisiva, realmente tentar negociar com a seguradora, se for o caso, procurar a SUSEP, que tem canais de comunicação específicos para poder tratar qualquer tipo de questão administrativa e, caso não seja resolvido, buscar os seus direitos. Nós temos mais uma pergunta feita nas ruas. Pode mostrar aqui. O que pode levar à perda total de um veículo em caso de acidente? Doutor Marcelo, o que pode causar a perda total de um veículo? Basicamente, o montante decorrente do prejuízo. Isso vai estar estabelecido em apólice. Algumas apólices estabelecem 60%, 70%, 80% do valor do veículo como teto para considerar a perda total, mas isso é o montante do prejuízo. E como é que é feita a indenização nesses casos, doutor Israel? Geralmente, há um prazo específico nos contratos para esse tipo de pagamento e tem que ver a questão do valor do veículo também.
Então, como o Dr. Marcelo falou, tem que ver a questão do montante do prejuízo, né, e o que abarca aquela apólice, qual o percentual e se há um valor previamente acordado para determinado tipo de veículo, mais novos ou se mais antigos, como que é feito esse cálculo, geralmente o contrato especifica. E o prazo também é especificado na apólice? É especificado na apólice. Mas existe um prazo máximo? Prazo máximo para pagamento varia, mas eu acredito que não ultrapasse 30 dias. E quem tem seguro sabe que cada ano sem sinistro, ou seja, sem acidentes, pode significar um bônus na renovação. Mas e quando a pessoa sempre utiliza o seguro? O que pode acontecer? Vamos a mais uma pergunta aqui. A seguradora pode limitar o número de vezes que você pode acionar o seguro por ano? Isso pode acontecer, doutor Israel? Você tem duas formas de fazer uma determinada limitação. Você tem quando há um prejuízo parcial, né, uma perda parcial daquele veículo, então se o veículo é passível de conserto, o consumidor ele pode reutilizar essa apólice. Agora, havendo perda total, você há a perda do bem. Então, aquele bem que está descrito no contrato não mais existe. Se ele vai ser substituído, se isso vai ser indenizado, aí vai de acordo com a escolha do consumidor. Agora, havendo um novo veículo, há necessidade de um novo contrato. Se a perda não for total, ele pode reutilizar quantas vezes for necessário. E a seguradora ela pode se recusar a fazer ou renovar seguro para quem usa muito, para quem bate muito o carro, provoca muitos acidentes, doutor Marcelo? Pode, pela própria regulamentação da SUSEP, ela pode sim recusar. Aliás, a gente não pode esquecer que um seguro nada mais é do que um contrato entre duas partes. E não podemos esquecer que ninguém é obrigado a contratar ou manter um contrato com qualquer outra pessoa ou empresa. E você, tem seguro do seu veículo? A nossa equipe foi às ruas para saber se o brasileiro costuma ser previdente. Vamos conferir juntos as respostas. Pode rodar. Super importante, eu uso muito o carro e o seguro me ajuda a prevenir acidentes e principalmente acidentes contra terceiros. Por colisões, que às vezes o prejuízo fica muito caro, você aciona um seguro para terceiros. Agora o tempo de chuva pode cair alguma árvore em cima do carro, algo do tipo. Enfim, muitas coisas. O seguro é importante porque preserva um patrimônio seu, né? Agora, tem que saber escolher o tipo de seguro, né? E são vários aí. Doutor Marcelo, é importante mesmo, como disse o entrevistado, ver qual é o tipo de seguro, qual que cabe mais no seu perfil e também a seguradora para evitar problemas? Com toda certeza. O segurado, ele tem que conhecer a empresa que ele está contratando. E isso ele pode fazer através de rede social, ele pode procurar referência em sites de reclamação, hoje eles estão amplamente divulgados na internet. E uma sugestão que eu faço é que os segurados sempre procurem as ouvidorias das seguradoras. Hoje o judiciário ele está extremamente assoberbado. Pode ser um processo muito demorado, dependendo do tipo de procedimento. Então, o que, como advogado, eu sugiro é que o consumidor, na medida do possível, procure um determinado litígio, uma solução extrajudicial, ou através das ouvidorias, através dos PROCONs, ou mesmo de sites de reclamação, que hoje o próprio governo tem um site oficial que é Consumidor.gov.br, vinculado à Senacom, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que tem índices extremamente altos de resolução de litígio. E essa é uma área que costuma dar muito problema aí, doutor Israel, a disputa entre segurador e segurado? Geralmente dá problema quando o consumidor não conhece os seus direitos, basicamente. Então, o consumidor é uma coisa que eu sempre falo também como advogado. Não basta só um produto bom. Você tem que ver as entrelinhas, você tem que ler aquele documento, por mais cansativo que aquilo possa parecer, porque às vezes o consumidor acredita estar sendo segurado de uma forma e depois acaba acionando a justiça indevidamente, fazendo reclamações que não são pertinentes àquela empresa que prestou de fato o serviço e ele acaba não tendo essa questão segurada. Então, o mais importante é informação e a leitura do contrato e conhecer esses canais de comunicação. O Dr. Marcelo falou muito bem desse canal oficial do governo. E também tem a própria SUSEP, né, como uma questão regulamentadora dessa parte de seguro. O consumidor, caso sinta necessidade, pode fazer uma reclamação lá também.
Nós vamos a um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre como o brasileiro tem se comportado no trânsito. Você sabia que 20% dos motoristas admitem cometer algum tipo de infração? Olá, estamos de volta para falar sobre as consequências do mau comportamento dos motoristas. Você sabia que 1/5 deles admite usar o celular enquanto dirige? Saiba também o que prevê o Código de Trânsito Brasileiro para estes casos. A Constituição Federal determina que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. E quando a gente fala de trânsito, o Código Brasileiro traz todas as regras e punições às infrações bem definidas. E é sobre isso que eu converso agora com Larissa Abdala, presidente da Associação Nacional dos Detrans, e com o advogado Márcio Dias, especialista em direito de trânsito. Muito obrigada pela participação de vocês. Doutor Márcio, quando a gente tem alguma dúvida sobre o trânsito, o Código Brasileiro está aí para nos ajudar a esclarecer, não é mesmo? Com certeza, o Código de Trânsito estabelece infrações, penalidades e qualquer tipo de irregularidade no trânsito, a pessoa sempre vai consultar o código e vai ter toda a sua resposta ali. Pois é, doutora Larissa, e como é que anda aí o comportamento do motorista? Tem melhorado ou ainda precisa muito? Nós conseguimos detectar até uma diminuição maior do consumo de bebida alcoólica no trânsito, da questão do respeito aos limites de velocidade, mas com relação ao celular, ela se mantém resistente. Nós não verificamos a diminuição compatível com os investimentos que nós temos feito acerca de campanhas educativas. E aí as razões são muito extensas e muito variadas. O imediatismo da vida moderna, a necessidade de estar dando respostas pessoais e profissionais a todo tempo, a impossibilidade de se aguardar um determinado tempo, a ansiedade, tudo isso tem servido de componente para que essa infração se visse tão resistente da forma como nós estamos verificando. Nós temos a primeira causa, que é o excesso de velocidade, nós temos a segunda causa, que é o consumo de uma bebida alcoólica conjugada com a condução de veículo automotor, e a terceira causa de acidente de trânsito é exatamente o uso do celular ao volante. E quem é mais imprudente no volante, homens ou mulheres? Quando se trata do uso do celular enquanto dirige, não há muita diferença. Cerca de 1/5 dos motoristas admite cometer esse tipo de infração. Os dados são do primeiro relatório Vigitel e a pesquisa foi feita por telefone. Vamos conferir os números. Entre os homens, esse índice chegou a 19,6%. Entre as mulheres, 18,8%. A pesquisa mostrou ainda as cidades onde esse tipo de infração mais acontece. Belém ficou em primeiro lugar, seguida por Rio Branco e Cuiabá. Os menores índices de uso de celular ao volante foram observados em Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Entre as pessoas que relataram cometer esse tipo de infração, 26,1% têm maior escolaridade, com 12 anos de estudo ou mais. E 25% são os chamados jovens adultos, têm entre 25 e 34 anos. Doutor Márcio, a gente viu aí que é muita gente usando o celular enquanto dirige. O que essa distração pode provocar no trânsito? Acidente, com certeza. A pessoa está um pouco distraída, está ali digitando uma mensagem ou até mesmo vendo uma foto, uma imagem no celular. Isso, com certeza, além de acarretar um acidente, pode trazer uma colisão do veículo, pode trazer uma morte no trânsito e, além disso, dependendo do acidente, sequelas que podem se tornar irreversíveis, não só para o condutor, para o passageiro, como para o pedestre. E o fone de ouvido, que é uma dúvida muito frequente, pode ou não? Não, fone de ouvido não pode, porque tem esse impedimento do Código de Trânsito Brasileiro. Existe até um que a pessoa coloca só de um lado aqui do ouvido e o outro fica liberado, mas isso ainda tem algumas discussões. Mas mesmo assim, no meu entendimento, haveria permissão. Só que o Código de Trânsito ele fala fone nos ouvidos. Então, o mais prudente é não usar o fone nos ouvidos e quem tem a tecnologia do Bluetooth no carro, usar essa tecnologia, isso quando precisar.
Pois é, doutora Larissa, o ideal a gente sabe que é não usar, mas a gente viu aí que 1/5 dos motoristas admite que usa. Pelo que vocês veem aí na prática, nas fiscalizações, esse número pode ser bem maior, porque muita gente nem admite, mas faz o uso? Essa falta é reconhecida por 1 a cada 5 brasileiros, mas com absoluta certeza, se nós fôssemos aferir no processo de fiscalização, nós teríamos um percentual muito maior, né, do cometimento dessa infração, eu não tenho dúvida alguma. Nós temos uma preocupação infinitamente maior, que são exatamente os aplicativos de mensagem de texto. Então, a pessoa se distrai atendendo uma chamada, mas ela se distrai e retira sua atenção por completo ao responder uma mensagem via celular. Pois é, e a gente falou no início do programa que é uma infração gravíssima. O que significa isso? A infração gravíssima, 7 pontos na carteira. A utilização do fone de ouvido, que o doutor Márcio mencionou anteriormente, por se tratar de uma infração média, não é tão agravada em termos de pontuação quanto a utilização do celular, que por ser gravíssima, renderá a esse infrator 7 pontos na carteira. E por falar em agravar, doutor Márcio, se a pessoa provoca um acidente por estar usando o celular, a situação é agravada também? É diferente de um acidente comum? Na legislação de trânsito, pelo menos no Código de Trânsito brasileiro, não há essa previsão. Existe um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados que prevê que quem estiver fazendo uso do celular vai ter um agravamento de pena na parte de crimes de trânsito. Então, da forma que eles vão fazer o seguinte: vão colocar isso e se por acaso houver um acidente e tiver sido comprovado o uso do celular, vai ser pedido a quebra do sigilo telefônico para ser comprovado que ele estava ali. E quem acumula 20 pontos por infrações em um ano pode ter a Carteira Nacional de Habilitação suspensa. Como isso funciona? Esta é uma das perguntas que a nossa equipe recebeu. Se a pessoa perde a habilitação por excesso de pontos, o que deve fazer? Doutor Márcio, primeiro vamos esclarecer. A gente fala comumente perder a carteira de habilitação, mas na verdade é uma suspensão desse direito de dirigir, não é mesmo? Exatamente. Ela vai ter a carteira suspensa pelo período, normalmente hoje a penalidade mínima, quando a pessoa atinge 20 pontos, a penalidade mínima são de 6 meses até 12 meses. Se houver reincidência no período de 12 meses, de 8 meses até 2 anos. Então, nesse período, ele fica sem poder dirigir e aí vai seguir os trâmites legais dentro do órgão administrativo de trânsito, que normalmente é o Detran. Agora, pode acontecer da pessoa ser multada ali porque é dona do carro, mas outra pessoa está ao volante ali no momento da infração. Aí ela pode transferir os pontos, doutora Larissa? Depende da infração que pode haver essa transferência de pontos, né? Essa é que a gente não fala de transferência de pontos e o termo correto seria indicação do condutor infrator, né? O Brasil costumou a falar transferência de pontos. A gente fala popularmente, né? É incorreto, é a indicação do condutor infrator. Existem infrações que permitem a indicação do condutor infrator. E nesse caso, esse prazo, normalmente os Detrans estabeleceram e quase todos adotam o mesmo prazo, que são 15 dias, né, que é o tempo em que a pessoa notificada da autuação, que deverá ser feita em 30 dias contados da data do cometimento da infração, acaso não tenha havido uma abordagem e acaso o condutor no local da infração não tenha assinado o respectivo auto, então a pessoa teria o prazo de 15 dias para indicar o condutor infrator. Quando existe uma dissociação das duas figuras, do proprietário do veículo com aquele que estava na condução do veículo no momento em que a infração foi cometida. Doutor Márcio, e quando o condutor não concorda com aquela multa, ele acha que foi multado indevidamente, aí ele pode fazer uma defesa prévia ou entrar com um recurso? Primeiro ele tem que estar dentro do prazo, ele pode entrar primeiramente com uma defesa prévia, então ele tem 3 etapas na infração. Apresenta a defesa prévia, se ele for julgado indeferido, né, vai ser enviado notificado da multa e aí ele pode apresentar uma nova defesa. Se for indeferido, ele tem a última instância administrativa, que é o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito nos estados, e o CONTRANDIF, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, no Distrito Federal. E aí, se esgotar tudo isso, aí vai, se por acaso a infração prever
a suspensão de direito de dirigir, como falou a doutora Larissa, aí no caso vai ser instaurado o processo de suspensão. Caso contrário, ele vai ter que pagar a multa e essa pontuação vai ser lançada no prontuário dele e se houver outros pontos, ele pode sofrer um processo de suspensão por ter atingido a limitação imposta no Código de Trânsito Brasileiro de pontos. Precisa de advogado para isso? Não. Qualquer pessoa pode fazer a sua defesa prévia e ser representada por um particular. Agora, se a pessoa se utilizar do Poder Judiciário, somente com advogado ou a Defensoria Pública do seu estado. Pois é, doutor Márcio, para a gente encerrar aqui, se por um acaso o motorista se sentir prejudicado de alguma forma por essa suspensão de prazo, tiver algum problema, o que ele pode fazer? A única forma é a via judicial. Se por acaso ele se sentir lesado ou considerar que a deliberação não foi proposta da maneira correta e tudo, ele vai buscar os caminhos legais, consultar um advogado especializado na área ou a Defensoria Pública, e aí, no caso, ele pode chegar a uma denominação para poder levar esse caso ao judiciário. Agora, a maior parte das coisas pode ser resolvidas na via administrativa. Agora, se não conseguir resolver, eu sempre falo assim, nós advogados sempre tem um papel da conciliação, sempre tentar dialogar primeiro com o órgão administrativo, caso não tenha aquela resposta positiva, procurar o judiciário. Mas, claro, só se realmente tiver o direito. Se não tiver o direito, não vamos usar o judiciário indevidamente. Essa é a minha recomendação que eu dou a todas as pessoas que possam ter algum problema ou se sentirem injustiçados com esse período da pandemia nessa questão do trânsito hoje em todo o Brasil. Mas o bom mesmo é ficar atento e, como a gente já falou aqui, ficar de olho nos prazos aí para não perdê-los, né? Com certeza. Espero que o CONTRAN, quando ele fizer uma nova deliberação para revogar essa deliberação que está interrompendo o prazo, não faça que a partir daquela data vai voltar a fiscalização ou já vai voltar os prazos. Não, ele ainda tem que dar um período para que esse acúmulo de pessoas que não renovaram suas carteiras, esse total de veículos que não foram vistoriados, não tem como que não vai ter agenda para isso tudo de uma vez só. Então, seria importante o CONTRAN fazer uma deliberação ainda concedendo um prazo, mesmo que curto, para dar tempo das pessoas gradativamente fazerem as suas renovações de carteira e também os veículos fazerem suas vistorias. Isso é até uma sugestão que eu dou para o CONTRAN, que vai ser melhor e também acho que não vai acarretar grandes problemas para o Detran com esse acúmulo de serviço que ficou nesse período da pandemia. E assim a gente encerra esta série especial do Artigo 5º. Na próxima semana tem programa inédito para você. Acompanhe a nossa programação também pela internet, no site da TV Justiça ou no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Artigo 5º.